Inclusive, a gente podia começar pelo Lula falando com Trump finalmente, né? Teve aquele encontro deles na cúpula da ONU, não foi? E eles se encontraram lá nos bastidores rapidamente. O Trump estava falando que teve uma química e que eles falariam de novo em breve. E finalmente aconteceu essa ligação. Inclusive, pelo que eu li, foi uma ligação meio que... quem chamou essa ligação foi o governo americano, né? Segundo a Reuters. Então, finalmente aconteceu e os dois saíram falando bem da conversa, finalmente. A única coisa que talvez deu que eu fiquei pensando, putz, acho que isso daqui pode ser que deu uma travada, que o Marco Rubio, que a princípio tocará essas negociações aí, né? O que tu achou disso tudo aí, Tramonta? A primeira coisa que eu fiquei surpreso, o Lula com pouco cabelo, parece que adorou aquela cabeleira amarelada, com aquela cor tão diferente do Donald Trump, né? Você sabe que eu recebo memes o tempo todo, acho que todos nós recebemos memes com o desenho da cabeleira do Trump, que permite todo tipo de brincadeira, né? Rapaz, você vê que coisa surpreendente, né? Tivemos uma ótima conversa e vamos começar a fazer negócios, disse Trump, né? E depois ele escreveu na rede social: em breve devo me encontrar com Lula, aí tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou seja, aqui nos Estados Unidos ou lá, né? O que é uma surpresa. Tem uma coisa que é muito interessante, é que as duas chancelarias mantiveram em absoluto segredo esta conversa, né? Não vazou para ninguém, nem para Eduardo Bolsonaro. Porque se tivesse vazado para ele, ia tentar derrubar. Ou, no mínimo, ele ia falar antecipadamente, tentar faturar de algum jeito. Mas, independentemente disso, nem dentro do governo, no caso do governo brasileiro, pouquíssimas pessoas sabiam deste telefonema. E ele acabou acontecendo. Teoricamente, né? É uma boa notícia. Está se abrindo aí um canal de conversa, mesmo porque na conversa dos dois, de acordo com o que a chancelaria brasileira divulgou, só se falou de tarifaço. E o Lula pediu para que o governo americano cancelasse as sanções às autoridades brasileiras. E não se falou da questão política. Verdade, pelo que eu li. No que vai dar, não sei. Eu acho que essa é uma divisão, né? O Brasil tem dois problemas com os Estados Unidos. Um deles está ligado com a área comercial, que são as tarifas. E o outro com a questão política, ideológica, sei lá como a gente define, uma salada de muitas coisas, que é a questão da sanção. E eu não acho que os dois assuntos estão na mesa do mesmo jeito, para a mesma conversa, ou vão ser tratados com a mesma facilidade. Talvez o que nós estamos assistindo é um avanço na área das tarifas ou da discussão comercial. Resolver o problema político coloca o Trump num lugar muito estranho, porque ele já mostrou que ele, né, enfim, defendeu o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro está lá articulando, então existe algum alinhamento, existe um alinhamento ideológico, é indiscutível isso. Então não me parece que o Trump iria dar um cavalo de pau desse tamanho nessa área. Tem uma coisa que você falou, Igor, e que está todo mundo falando, e que eu acho que é importante a gente bater nessa tecla. O Trump tem uma armadilha e deu para o Rubio. É um assunto internacional. Quem é o secretário? O Marco Rubio. É o Rubio. Então, assim, não tem nada de estranho nisso. Não. Claro, o estranho não. A gente pode avaliar ou analisar o seguinte: o Rubio vai ser um cara duro ou suave? E sim, o Rubio é duro, porque ele tem uma origem latina, cubana, ele tem uma crítica muito grande à esquerda, um problema com a Venezuela, com Cuba, e naturalmente com o Brasil vai ter um problema com o governo do Lula. Mas assim, não é uma armadilha dar para o Rubio. O Rubio é a pessoa encarregada. Se não fosse. Não tinha como ser o secretário de energia. Então é o Rubio. Aí, assim, a discussão também não é o Rubio vai fazer o que quiser. O Rubio não faz o que quer. Ninguém no governo Trump faz o que quer. O Trump escolheu caras muito leais, e os caras que mais se sobrepõem ou que mais ganham espaço são aqueles que são mais leais ainda. O Rubio é um desses caras.
O Rubio é o cara que está ali dentro, que está ganhando mais espaço dentro do governo americano, exatamente porque ele é muito leal. A gente não pode esquecer, né, que na hora em que o Trump fez aquela declaração de amor, né, logicamente tem ironia na minha frase, sim. aquela declaração de amor ao Lula no discurso da ONU, a câmera mostra o Rubio, né, e o Marco Rubio está sério. Isso, né? Mas você vê que depois ele não veio publicamente fazer nenhuma crítica ao Trump, porque o Trump, falou bem de um cara que representa a esquerda num país importante como o Brasil. Ele é cumpridor dos deveres. Totalmente. E ele vai fazer o que o Trump mandar. Concordo. E assim, Né? eu acho que tem um ponto que a gente tem que entender, que o Trump também, tudo que ele fala, não tá, né, sólido, definido e acabou. Na semana seguinte ele pode falar outra coisa totalmente oposta. Afinal de contas, o que a gente está assistindo nesse quase um ano de governo do Trump é ele só fazendo isso. Ele faz isso com o Putin, ele faz isso com o Zelensky, ele faz isso com todos os líderes do mundo. Por que ele não pode fazer isso com o Lula? Eu não dou tanta importância às falas do Trump. De verdade, não é porque ele falou bem ou falou mal. Esse não é o mérito, eu não estou entrando no mérito se é bom ou não, eu só estou dizendo, o modus operandi do Trump é o que ele fala tem pouco valor, porque ele fala outra coisa oposta na semana seguinte. Então, não vamos entrar no mérito ideológico, então você está falando que ele não está querendo porque você está defendendo um lado. Não é esse o ponto. O ponto é o comportamento dele é errático ou contraditório. Esse é o método e a gente passou a descobrir isso após a posse, né? Isso. Quando então ele adotou e desadotou, estou inventando uma palavra aqui, ações e comportamentos completamente diferentes de um dia para o outro. Sim. E a gente passou a se acostumar com isso, que realmente tudo pode mudar. Agora, sem dúvida alguma, teoricamente é muito bom você ver que tem um contato. Com certeza. Tivemos meses em que o noticiário só falava, não tem contato, um tem que ligar, o outro tem que abrir a contato. De repente teve, primeiro por uma iniciativa do Trump lá no abraço, e segundo teve na manifestação pública dele na ONU, no discurso, e agora tudo é acertado entre chancelarias, né? Nada é o acaso. O fato dele ter ligado para o Brasil não é algo que você fala assim, nossa, não, tudo é acordado, que horas vai ligar, quem vai ligar, qual é o telefone que vai ser chamado, quem estará junto na mesa ouvindo o que está sendo dito, mesmo porque o presidente Lula não fala inglês, e tem um tradutor ao lado que normalmente é o chanceler, né, de relações exteriores, que é o Mauro Vieira. É ele quem faz a tradução, e aí um conversa com o outro da mesma forma lá do outro lado, né? Então nada é o acaso, mas sem dúvida alguma é uma notícia que só não agrada, eu acho que aqueles que torciam contra. As torcidas ideológicas podem ficar incomodadas com passos dos dois lados. O ponto é, do ponto de vista do interesse nacional brasileiro, é óbvio que o Brasil tem que resolver a sua tensão com os Estados Unidos. Por questões comerciais, econômicas, negócio, dinheiro, emprego, tudo. Por que a gente também tem que resolver a questão política? Porque o Brasil não quer estar num lugar pária, sancionado, com juízes da Suprema Corte sancionadas. Não estou discutindo se a sanção tem legitimidade, tem sustentação, tem base para ter acontecido. Estou dizendo que do ponto de vista do Brasil, a gente não quer estar nesse lugar. E claro que os grupos políticos vão puxar para os seus lados. Do mesmo jeito que para o Eduardo Bolsonaro ou para os bolsonaristas eles estão tentando fazer influência para que a pressão sobre o Brasil e sobre o governo brasileiro aumente, o Lula também talvez até agora não quis procurar, porque a popularidade dele aumentou com essa história. Claro. Né? Com um inimigo externo. Isso é política tradicional, clássica, não tem nenhum segredo em dizer isso. Então por que o Lula não ligou até agora? Também por isso, porque ele está ganhando politicamente. O que todo mundo no Brasil tem que perceber é que os interesses desses dois grupos não necessariamente estão alinhados com os interesses do Brasil. Estão alinhados primeiro com os interesses da sua permanência no poder ou com o seu sucesso político, né, com a sua jogada política interna,
e depois estão associados ou ligados ao interesse nacional. Mas o interesse nacional está evidente nessa discussão toda que está em segundo plano para esses dois grupos. Sem dúvida alguma. E a direita perdeu mais uma bandeira, né? Porque a direita também continuava usando isso. Está vendo? Continuamos sem ter uma conversa. Está vendo? Não há nenhum avanço. O governo não abre portas para um relacionamento interessante para o Brasil. O petismo e o presidente Lula só pensam no petismo, no presidente Lula e no anti-americanismo, que sempre foi uma marca do petismo, né? Então, a direita perdeu mais uma bandeira neste aspecto, né? Concordo, é mesmo. Porque, neste momento, mais um pilar no qual se baseia o comportamento do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos e de alguns grupos que trabalham lá para que o governo brasileiro pague um preço alto por tudo que está acontecendo, esses grupos perderam mais um pedacinho do discurso.